Atenção! Todas as confusões e nomes cometidas nesse episódio fazem parte da experiência. Não me julguem. Cara, eu também não tenho cérebro para estar lembrando tudo. Daí, aquele guia ali da Fundação Gabo é muito bom, porque eles botaram, tipo, além de ter a sinopse, que já vai ajudar a gente a pelo menos lembrar o que se tratou, tem curiosidades, daí, tipo, quebra um galhão, assim, né? Sim. Ajuda no repertório. Mas eu peguei o livro hoje, dei uma olhadinha nele, matei essa. Maravilhosa, né? Eu peguei o livro, mas peguei, né? Pegou? Porque Eu tenho o meu aqui. O meu é uma edição super antiga. Vou pegar ele aqui. Olha. E assim, né? Quando eu terminei, eu li o livro na faculdade para mais de 20 anos. E esse livro eu comprei em maio de 2004. Eu tinha 16 anos. Tá, tipo, apenas. Então, quer dizer que eu li quando eu era adolescente. Voltei a ler esse livro? Não. Não tem nada depois. Não, Nunca e aí eu também nunca reli. Daí, depois que eu assisti a série, eu fiz o mesmo movimento. Vou ler de novo. Aí comecei a ler e nunca mais li. Daí, tava lendo outras coisas. Daí, agora eu vou voltar a ler. Agora eu me encarnei nisso. E quando chegar a segunda fase, eu vou ter lido ele. Eu li 3 vezes, gente. Eu sou muito a louca. Esse aqui que eu tenho é de 2012, mas eu tinha lido uma vez. Daí eu li quando eu fui pra Colômbia, porque eu queria fazer meu roteiro baseado nos livros, né? Daí eu reli pra fazer o roteiro. Tanto que essa edição aqui tem um monte de coisa sinalizada que não tem nada a ver com literatura, que é tipo a Casa do Telégrafo, sabe? Tipo uns lugares assim. Que lindo. E daí quando eu voltei da Colômbia, eu pensei, preciso ler de novo. Olá, posfaceiras, posfaceiros e posfaceires. Eu sou a Stephanie Ceola e você está ouvindo o 2º episódio da 7ª temporada do Posfácil Podcast. Hoje eu recebo aqui 2 grandes amigas para falar de um assunto que gostamos muito, que é Gabriel Garcia Marques, mais precisamente 100 Anos de Solidão. A gente vai falar sobre a série, inspirada no livro, que teve os primeiros episódios lançados em 2024 pela Netflix. Quem tá aqui comigo é minha amiga há 84 anos, Larissa Guerra, minha best, desde que éramos jovens estudantes de jornalismo que bebiam muita cerveja de procedência duvidosa. Continuam bebendo, né? Não, hoje a gente tá um pouco mais seletiva, mas continuamos bebendo. Não tem mais foto da gente tomando Brahma atualmente. Pelo menos isso. Respeita a nossa história. E nós temos muitas coisas em comum, algumas delas é melhor não comentar. Mas, entre elas, está o gosto pela literatura. Larissa, bem-vinda ao Posfácil. Ei, tô muito feliz de estar aqui de novo. Amo. Dona da Porra Toda, se vocês não conhecem, Larissa também faz o podcast Donas da Porra Toda. Isso. A outra amiga que tá aqui na roda foi minha colega na pós-graduação, cujo grande atrativo era o almoço no sábado. Com certeza. Como boa taurina, ela aproveitava muito esse momento. Depois somos colegas de firma, nos tornamos amigas de fofoca e ela não pode negar que ela é fã de Gabriel Garcia Marques porque ela tem até um gato chamado Gabo. Bem-vinda, Luciana. Em homenagem. Obrigada, é um prazer estar aqui de novo também. Espero entregar mais do que por exposição nesse episódio. É verdade. As 2 já participaram do Posfácil. A Lu teve num episódio sobre livros que provocaram mudanças em nossas vidas, que foi um exposed, assim, do início ao fim. Maravilhoso. E com a Larissa nós falamos sobre Dia da Mulher, né? Num episódio de Dia da Mulher, eu acho, né? Acho que era, nem lembro. Nossa. Era livros com personagens femininas que a gente gostava. Tudo lá, bem das antigas. Vale ouvir. Bom, a gente vai falar sobre a série de 100 Anos de Solidão. Finalmente foi adaptado o livro, estávamos todas morrendo de medo. Porém, entregaram, né? Vocês concordam que a Netflix entregou? Entregou. É tão boa que nem parece da Netflix. Ainda mais sendo feita da maneira que foi feita, por quem foi feita e onde foi feita, né? Exatamente. Realmente muito. Incrível. Puro suco de América Latina. Eu acho que o grande acerto deles foi ter colocado os filhos do Gabo para
estarem ali dando esse apoio, né, e garantir que tudo saísse do jeito que o Gabo gostaria, e também ter um elenco 100% colombiano, com diretores que são da América do Sul. Eu acho que isso fez muita diferença, assim. Eu morria de medo que saísse um negócio hollywoodiano, sabe? Tipo, foi o filme lá do O Amor nos Tempos do Cólera. O Amor nos Tempos do Cólera, que foi um fiasco, né? Eu também A única tava com coisa muito boa medo. que eu acho é a trilha sonora da Shakira. Tirando isso... Não, pra tu ver como é o negócio, assim, é todo errado, né? Coloca a trilha sonora da Shakira no filme. Não, se não dizer que não tem Colômbia, vamos meter o Colômbia, Shakira. Vamos meter ali que vai dar tudo certo. Shakira. Infelizmente não deu. Eu até vejo às vezes, tá? Mas também não é meu livro favorito, então eu também não me senti tão ofendida. Então, mas assim, se fosse com 100 Anos de Solidão, que é meu livro favorito, eu ia ficar muito triste se tivesse dado ruim. Mas não deu. A gente vai fazer assim, ó, eu peguei, depois eu vou colocar na newsletter do Pós-Fácil esse link, porque a Fundação Gabo, lá da Colômbia, fez um guia para a série. Então, eles listaram episódio por episódio, e esse guia tá muito legal, porque eles colocam a sinopse de cada episódio, eles listam aquele conteúdo que está naquele episódio, foi baseado em quais capítulos do livro. Eu achei isso muito massa. Então, tipo, o primeiro episódio tem elementos dos capítulos 1, 2, 7, 13 e 20. Eu achei isso muito legal, assim, com o detalhe de que o livro não é dividido em capítulos, né, gente? Então, assim... forma o nosso coração mandar. Ali especifica, tem a ficha técnica e tal, e em todos os episódios tem elementos novos em relação ao romance. Então mostra ali o que tem na série que não tinha no livro, que é normal, tá, pessoal? O nome disso é adaptação. É assim que funciona. Algumas coisas que tinham no livro que não foram para a série, também normal, e curiosidades. Então, aí a gente vai comentando o que tiver, eu vou lembrar vocês o que tem no episódio, e a gente vai comentando tudo que a gente lembrar, como, por exemplo, a quantidade de atores muito gostosos que fazem parte desse elenco. Nossa. Realmente é uma memória viva, inclusive. Eu amo que depois a gente descobriu o Instagram do rapaz do tatuado lá. Meu Deus, gente. Parece eterno em nossos corações. Eterno em nossos corações. Depois eu coloco o link do Instagram dele também, pessoal. Isso, eu ia falar. Isso é importante. Então, isso prestação também. de serviço nesse podcast, conteúdo, tá? né? Tem que ter. Claro que, como tu falou, o elenco é assim, é um grande acerto. Não só por ser, né, latino-americano, atores colombianos, mas porque eles são bonitos. Assim como somos nós, né? Latino-americanos lindos e sensuais. Então, isso também tá lá. Eu acho que isso conta muito. Graças a Deus, somos latino-americanos. Tá, o episódio 1. O que acontece lá? O José Arcádio e a Úrsula se casam. José Arcádio primeiro, que também já tá legal, né? Tá. Já começa bem, começa bem. Começa bem. Então, eles estão lá, eles vivem numa aldeia, eles são primos, né? No livro, na série, acho que isso não fica tão claro. Não, fica sim, porque eles estão morrendo de medo. Fica, porque ela tem a noia da gravidez, né? Do rabo de porco, né? Isso. Ai, gente, sabia que eu sempre ouvi isso na minha infância, que não podia pegar parente com rabo de porco. A Larissa deve ter ouvido, Sério? Gente, que é do Nós Colonos. Lá do meio oeste, Planalto Serrano Selvagem, aí rola essas O Brasil profundo. Não podia pegar parente que ia nascer com rabo de porco. E aí acontece isso. Evitou que toda uma geração se casasse entre si. Foi muito relevante. Foi importante. Foi eficiente, né? Foi. Mas José Arcádio... A fake news. Nunca desmintam. Nunca vai ter um fato fake disso. Nunca. Essa aí tem que manter isso aí. Ai, que horror. Tá, tem o casamento lindíssimo deles. Tá todo mundo feliz, curtindo a doidada. A mãe da Úrsula puxa ela e joga essa bad aí, ó. Vai nascer com rabo de porco a criança de sogra, né? Sogra. Porra, cara, quis casar, ok. Mas agora, se for aproveitar, vai ter que cuidar de um porquinho. Foi basicamente isso, né? É isso. Aí azar é de vocês. Mas se não bastasse isso, eles estão lá, recém-casados, muito felizes. E o José Arcádio se mete numa briga, que também é muito comum no Brasil profundo. E ele mata o Prudêncio Aguilar,
Não, numa rinha de galo, assim. Rinha de galo. É tudo muito familiar, muito familiar. Muito. E assim, muito possível, eles só faltavam brigar de facão de pau, assim, né? E é isso, né? Vai cada um pra sua casa, peguem suas armas e vamos se matar aqui em praça pública. Até agora, zero realismo mágico. Não, só realismo. A gente chama de realismo. Até o fato do fantasma do Prudêncio ficar aparecendo, eu também não sei bem se é realismo mágico isso aí. Acho bem possível. Luz acesa. Ideia pra ele sair pra provar. Verdade. Acontece o tempo todo. O Prudêncio fica aparecendo, atazanando a galera. Eles começam a se apavorar, não dá nem pra transar em paz mais, que aquele fantasma fica ali olhando. Porra, a galera decide vazar. E ainda assim, né? Tem um episódio, juro que tem um episódio recente da Deia falando de uma situação assim, tá? De uma viúva que foi transar com o novinho, chegou lá na hora do dele, ela olhou assim pra uma quina do quarto e viu o falecido. Tá? Ah, não, cara. Meu Deus. Juro. Imagina, nem deu morto, o cara não te dá descanso. Deus me livre. Tá doido. Então, eu ia dizer que já foi difícil para eles chegarem lá, né? Consumarem o casamento. Já. Todo esse rolê do medo do nascer o porquinho. E aí, quando finalmente o negócio vai, eles começam a ver o defunto. Então, assim, gente, um casamento que já nasceu, assim, passando por sérias dificuldades. Né? Fortes sinais de que podia não dar muito certo. De que podia dar alguma coisa errada nessa família. Esses foram perseverantes. E eles não apenas foram como o José Arcádio, muito sonhador, tinha esse sonho de morar perto do mar, conhecer o mar e tal. Para tentar fugir ali do fantasminha camarada, ele juntou uma galera e vamos em direção ao mar, vamos atravessar a serra e vamos criar o nosso lugar. E é assim que nasce Macondo, e é essa história que é contada no primeiro episódio. Eles não chegam até o mar, eles ficam meio que presos num pântano, ali rolam uns elementos de realismo mágico sim, né, porque meio que vira um labirintão aquilo, eles não conseguem sair do lugar, a aldeia nasce ali, e é a primeira aparição também da Pilar Terneira, né? Porque ela ajuda a fazer os partos da Úrsula, né? Eu sou muito fã da Pilar, ela é uma das minhas personagens favoritas. Acho que é a minha segunda personagem favorita depois da Úrsula. E, bom, já começam a aparecer os ciganos, tem o primeiro aparecimento do Melquíades, né? Então, foi aquela estruturação da Macondo. Eu posso dizer para vocês que, como eu fui lá, estive lá em Aracataca, né? Que inspirou Macondo. É muito, muito, muito parecido, assim, com o lugar, tipo o rio, as pedras, o jeito que é narrado ali. A umidade, né, do lugar, que é uma coisa, assim, realmente um pouco assustadora, muito calor. E a serra, né, porque se chama Serra Nevada de Santa Marta, que eles não conseguem atravessar, eles estão muito perto, eles só precisavam atravessar ali, iam descer em Santa Marta. E eles acabam ficando um pouco antes, né. O que tem de curiosidade aqui nesse episódio, que eu não tinha pego a referência, eu vi aqui, eu achei muito bonito, que quando eles chegam lá na Macondo, o José Arcádio tá muito emocionadão, né? Lá com a criação da aldeia. Ele é um cara emocionado. E ele faz um discurso que contém frases do discurso que o Gabo fez quando recebeu o Nobel de Literatura, que se chama A Solidão na América Latina. Tem uma frase que ele diz assim: nós, os inventores de fábulas que acreditamos em tudo, sentimos que temos o direito de acreditar que ainda não é tarde demais para empreender a criação da utopia oposta. Na verdade, está errado essa tradução, porque é a criação de uma nova utopia, né? Uma nova e verdadeira utopia de vida, onde ninguém pode decidir pelos outros, nem mesmo a maneira como morrem. Lindo. Eu já fiquei toda arrepiada. É lindo mesmo, meu Deus. E o Gabo era pisciano, né, gente? Eu acho que isso diz muito, assim. Ela já metendo astrologia já no... Demorou, né? Em breve a Larissa fazendo o mapa astral de toda a família Coitia. Pega a árvore. Gente, isso daria um outro episódio. Deus, isso daria uma série inteira de podcast. Daria. Vamos pensar. Vamos pensar nisso. Tipo, cara, o que o Fernando Pessoa fez, né, de ter o mapa astral de cada um dos heterônimos, assim, é possível? Mostra que é possível. É possível, lógico. Sem dúvida. Eu acho que eu tive a sensação, assim, de vai ser bom, assim, na primeira cena, assim, porque, né, a série respeita o começo do livro e parece, eu lembro que até o meu digníssimo marido
falou, assim, e era o que eu tava pensando. Ele falou exatamente como eu imaginei quando eu li. Que tudo. E eu também fiquei toda arrepiada agora, só de lembrar. Uhum. E eu também tive essa sensação, parece que eu já tava vendo alguma coisa que eu já tinha visto, porque eu tinha imaginado na minha cabeça, e eu pensei, nossa, vai ser bom, porque é muito impactante já como eles conseguiram tornar real, né, essa cena, enfim, que diz muito que abre o livro, abre a história, e é muito icônica, assim, né. E começa igualzinho, né? Com o Aureliano do ver o gelo, né? Igual o livro. Lindo. Eu acho que é a primeira frase de livro mais bonita da história da literatura. Duvido que alguém bata. Ai, mas a primeira frase de O Amor nos Tempos do Cólera também me pega muito, assim. Também, né? Ali é muito babado. Eu acho que o Gabo, ele dos era amores lacrador, assim. contrariados. Frasista. Era inevitável, o cheiro das amêndoas amargas lembravam sempre o destino dos amores contrariados. É alguma coisa assim. Nossa, é lindo, lindo demais, assim. Vamos comparar. Do Amor nos Tempos do Cólera. Era inevitável. O cheiro das amêndoas amargas lhe lembrava sempre o destino dos amores contrariados. É triste, né? Eu acho. Mas ok, tem tudo a ver, realmente. Agora vamos para os 100 Anos de Solidão. Eu tenho uma edição aqui que tem 800 prefácios, tem a árvore genealógica, e aí vem. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Arrepia. E sabe que eu acho que eu já contei isso no Pós-Fácil, não sei, mas que ele conta como que ele escreveu os 100 anos, tipo, ele já tinha essa ideia há muito tempo do livro, mas ele nunca conseguia escrever. E eles estavam indo viajar de férias, ele, a Mercedes e os 2 filhos, e ele estava dirigindo e veio essa frase na cabeça dele. E ele parou o carro e falou para a Mercedes, a gente tem que voltar agora. Meu e Deus. Eles voltaram. Se fosse meu marido, pagava de pau. Não, olha, a gente aqui a Mercedes merece muito, viu? Essa mulher foi guerreira, porque eles voltaram para casa, ele ficou trancado num quarto durante mais de 1 ano escrevendo essa caralha sem botar um pila em casa. A mulher começou a vender dinheiro, tudo. Né? Ela começou a vender, ela vendeu tipo liquidificador, ela começou a vender tudo que tinha. Tem uma história que eles já estavam devendo 3 meses de aluguel. O dono da casa ligou e falou: vocês precisam pagar. E a Mercedes gritou pro Gabo e falou: quanto tempo tu leva para terminar esse livro? E ele falou 3 meses. E aí ela falou: daqui a 3 meses eu te pago 6. Ela ia negociando assim. Eles não tinham dinheiro para mandar os originais para a editora. Eles tiveram que mandar em 2 partes, porque eles não tinham dinheiro para mandar o pacote inteiro do livro. Não sei como é que... E assim, né, o Gabo é tudo isso, mas obrigada Mercedes, né, porque é isso, segurar essa barra de né, da família, filhos, sem dinheiro, aluguel, e ela ali, não, beleza, vamos nessa. 2 crianças, cara. 2 crianças, e foi o que possibilitou, e é isso, né, no fim é isso, né, o que possibilita, às vezes, homens fazerem seus grandes feitos, são as mulheres estão ali segurando a barra, e não foi diferente com esse livro. É verdade. Ele conta numa entrevista que daí, tipo, mandaram um primeiro pacote, assim, com metade do livro. Era uma editora de Buenos Aires que publicou a primeira vez. E daí ela vendeu mais umas coisas em casa para conseguirem mandar o resto. Ficou sem nada de dinheiro. Daí, quando foram colocar no correio, eles saíram, ela olhou para ele e falou assim: só falta ser uma bosta. Maravilhoso. Perfeito. Muito bom. Não foi. Mas eu amo muito. Eu tive a experiência de ver o primeiro episódio no feriado de Natal. E eu acho que esse foi um grande erro da Netflix, tá? Lançar ali no final do ano, naquele período em que ninguém tá assistindo nada, a não ser, sei lá, o filme do Grinch. E eu tenho muita impressão que passou batida a série, assim, sabe? Que ela não provocou tanto o efeito que eu esperava que ela tivesse, assim, nas pessoas. E aí eu estava na casa da minha mãe, na gloriosa cidade de Lages, e a minha mãe tem uma televisão que é do tamanho do planeta, assim, é gigantesca,
uma alta qualidade, a minha TV é tipo 29 polegadas, assim. E aí eu pensei, minha mãe tem Netflix, eu vou assistir. Aí eu comecei a ver e eu fiquei assim, meu Deus, gente, realmente era isso que eu imaginava, era isso que eu lembrava, porque eu li o livro quando era adolescente e não voltei a ler depois de adulta. Então foi uma loucura, tipo, voltar a ter contato com a obra, pensando assim, Netflix? É isso mesmo? Tu conseguiu, tu conseguiu fazer um negócio decente? Tá bonito, sabe? Tá lindo. E aquela primeira cena, assim, nossa senhora. Nossa, é linda demais. E eu acho que eu também, né? Não era adolescente, mas como eu sou mais velha que tu, já mais ou menos equivale, já equivale o tempo, assim. Eu li no começo da faculdade, faz muito tempo. E também não voltei depois. E aí eu ficava preocupada sobre o que eu ia sentir. E acho que mais do que bater, assim, a cena da série com a página do livro, eles conseguiram colocar na série o que a gente sentia, assim. Então, engraçado que a minha sensação era de reconhecer sensações, reconhecer sentimentos, essa coisa de... Era isso que eu sentia, esse encantamento, essa magia, essa beleza, sabe? Essa poesia toda, assim. Então, engraçado que às vezes eu não lembrava exatamente frases ou coisas específicas, mas eu lembrava das sensações que eu senti quando eu li a primeira vez aquela história. E isso, eu acho, assim, é fantástico. É grandão, né? Os caras arrasaram. E olha só, a gente falou isso aí da Mercedes, né? Ter segurado a onda. E no episódio 2, mostra muito a Úrsula segurando a onda de casa, porque o José Arcádio conhece o Melquiades, começa a pirar em alquimia e tal, e nisso tá a Úrsula lá fazendo os pirulitos dela de peixinho para vender na feira para sustentar a família, enquanto o José Arcádio tá lá piradão, preso no laboratório lá que ele criou. Eu fico com raiva, tá, dele nesse momento também. Tipo, homem, dá raiva. Acorda pra... né? Já tem os filhos, né? E a mulher ali trabalhando pra caramba. Inclusive, ao longo de toda essa primeira temporada, mostra a Úrsula como uma grande personagem, assim, como ela sendo, de fato, esse alicerce e esse poço de sensatez da família, a pessoa que segurava a onda, a pessoa que dava conta de tudo, assim. Eu acho que eu não tinha essa memória no livro, sabe? De ela personagem tão emblemática e tão forte, assim. E quando termina a primeira temporada, eu sou pessoa, tipo assim, meu Deus, Úrsula, conte comigo pra absolutamente tudo, quero fazer parte da sua família, eu amo você, sabe? A atriz é maravilhosa, né? A atriz é maravilhosa demais. Demais. Maravilhosa. Não, é impossível não se apaixonar por ela, assim, e não sentir tudo junto com ela, assim, muito forte. Engraçado, desde não sei o nome da atriz que fez também a primeira fase, né, quando eles casam. E ela, assim, né, nossa, uma mulher lindíssima, parece uma fada, inclusive, né, porque belíssima, mas dali já começa a vir uma força, assim, né, que é engraçado, vai tomando um tamanho, assim, e à primeira vista, né, se a gente não conhece bem, parece que é isso, né, que ele é essa figura desbravadora, corajosa, forte. Ai, vamos lá, vamos para não sei onde, vamos fundar uma cidade. Ele é um visionário, né? Ele é visionário. E de repente é isso, a gente vê que ele emocionado, vai se perdendo em meio às fantasias, aos desejos, às curiosidades dele, aquilo que ele quer descobrir. E a realidade se impõe à vida, e é ela quem tá ali, que vira essa pessoa absolutamente corajosa para enfrentar tudo e cuidar da família. Nossa, não sei, acho que não sei quantas vezes eu vou é incrível, porque realmente é uma personagem maravilhosa e a atriz faz, assim, de uma forma muito potente. E eu nunca vi a Úrsula como protagonista do livro. Para mim sempre foi o Aureliano, né, e assim, era ele o grande personagem de Cem Anos de Solidão. Na série, pelo menos nesses primeiros episódios, é a Úrsula protagonista, né, indiscutivelmente, ela ocupa todos os lugares, e assim, não deixa de ser fiel ao livro, mas eu gostei muito do peso que deram para essa mulher, assim, eu acho que foi um acerto muito grande, o jeito que ela domina aquela família. No livro tem momentos, assim, que eu tinha até um rancinho dela, sabe? Muito brava, o carisma do José Arcádio me pegava mais,
do que a praticidade dela. Mas na série, não. Na série, sou time Úrsula 100%. Eu acho assim, pirou foi pouco. Brigou foi pouco. Brigou foi pouco, porque, olha, ela arrasa. E aí aparecem já os filhos, né? Ainda muito jovens. O José Arcádio, que é o mais velho, tá ali despertando sexualmente, já começa a dar uma olhadinha para Pilar. O Aureliano, que é o mais novo, que eles são muito próximos, os dois. Tem a Amaranta e aparece a Rebeca, né? Ali comendo terra. Também é uma memória muito forte que eu tenho do livro, da Rebeca comendo terra. Eu também tinha muito essa memória. E a chegada dela é muito maravilhosa também, né? Uma cena muito forte, né? É muito impactante, assim. E eu acho que ela tem essa coisa que é meio bicho, assim. É um negócio muito selvagem. É uma personagem... É uma das minhas personagens favoritas, assim. De longe, e eu tinha muito essa memória, assim, de ter. Eu fiquei muito decepcionada que eu comecei a assistir a série e a minha irmã tava junto, e a minha irmã assim, muito difícil. Não, muito difícil pra entender, não gostei, pegou e foi fazer outra coisa, assim, sabe? E a atriz que faz a Rebeca também é babado, né, gente? Ela é maravilhosa. Forte, né? Achei ela... assim, linda. E aí aquelas cenas também, assim, do Melquíades, né, é onde aparece muito esse fantástico ali também, os ciganos e tal. Tem uma fotografia lindíssima, uma vibe meio circo, meio que não é circo, a expectativa pela chegada dos ciganos, né, o que aquilo provocava naquele lugar. O encantamento, né, pelas coisas que eles estavam descobrindo, assim. Legal. Muito bonito. Olha, eu acabei de descobrir uma coisa. Nesse roteiro maravilhoso aqui da Netflix, pula da Fundação Gabo, pula do episódio 2 pro 4. O 4, assim... Não tem o 3, é verdade. Eu tava fazendo minha unha do pé e tava lendo isso. Então tá. Eu reparei nisso porque eu queria ler justamente sobre o 3, porque o 3 é o que tem a praga da insônia, não é? Deixa eu ver. Não, um da Guerreótipo de Deus. É o 3. É o da foto. Tem a praga. É o da foto. É o da foto, que aí não tem aquele... Ai, gente, muitos nomes. O filho da Pilar e do José Arcádio. Que é José Arcádio. É o Arcádio. É o Arcádio. E aí ele é excluído da foto, gera um grande trauma nele. É muito verdade. Aureliano, é uma confusão. O bom é que a gente nem precisa saber, sempre vai ter um Aureliano, sempre vai ter um Arcádio, uma Úrsula, uma Amaranta, a gente vai jogando os nomes, né? Se a gente errar, né, tá tudo bem. E é isso. Uma garota estranha leva uma doença misteriosa a Macondo, que é a do sono, que todo mundo dorme. Da insônia, então. É o contrário, ninguém dorme. Isso, ninguém dorme. José Arcádio fica fascinado com a câmera do Melquíades, Rebeca e Amaranta disputam o coração de Pietro, que eu amei também, pecado, né? O Pietro foi um personagem muito bonitinho, assim. Bonitinho. Ele é fofo na série, eu gosto dele também. Gente, e esse rolê da insônia é muito bom, né? É uma brisa muito grande, assim, porque essa coisa nossa de querer ter mais tempo, então, né, o tempo que a gente perde dormindo, a gente podia estar fazendo outra coisa, então, e aí isso vira uma grande excitação, porque muito tempo para ou trabalhar, ou festar, ou tá lá no bar bebendo e pegando as mulheres, e de repente isso vira um caos, porque isso fica fora do controle, assim, isso dá muita reflexão. Dá ruimzão, né? Dá ruimzão. Foi uma das coisas que mais me deixou angustiada quando eu li, assim, que eu ficava pensando, gente, imagina não dormir, assim, por tanto tempo. Exato, nunca mais dormir, e esse tempo por um momento você pode pensar que é precioso, de repente se volta contra você, vira uma maldição, assim. Ai, não, Deus me livre não dormir. Tem agora eu não lembro quem é o escritor, que ele fala que a coisa que ele mais desejaria a um inimigo é a insônia. Eu acho, eu gosto desse é bom, gosto. O que já começa a acontecer ali também é tipo Macondo se tornando uma cidade, né? Depois disso, que é o que aparece, de fato, no episódio 4, que se chama A Praga do Amor, que, né, por favor, se a gente não falar de amor, não é Gabriel Garcia Marques. E aí Macondo já está conectada com o resto do país, chega o prefeito ali, né, o Dom Apolinar Mascote, e dá aquela balançada na cidade, né?
todo mundo fica meio... Aí começa a politicagem, né? Começa a Aí o negócio começou a descambar aí. Que até então era uma comuna, né? Vamos combinar. Exato, total. exato. Tudo na troca, com dinheiro, né? Era outro rolê, né? Aí ali o capitalismo chegou a Macondo, infelizmente, e a galera se rebela. A pessoa que vai mediar esse conflito é a Úrsula, como sempre, né? Que vai, tipo, calma aí. Não, essa mulher faz tudo, gente. Tudo. Ela faz tudo. Absolutamente tudo. E aparece a Remédios, mascote, que é porque o Aureliano se apaixona, ainda criança, né, que é uma coisa assim, meio delicada, o Aureliano super jovenzinho, mas ela é criança, de fato, né, é uma das 7 filhas do Apolinar Mascote, e ele se apaixona na primeira vez que ele vê ela ali chegando em carroça, né, assim. Até esse momento, vou dizer para vocês que esse ator que faz o Aureliano, eu não estava comprando ele. Sim, mas é que ele é porque até esse momento ele tinha uma certa apatia, assim, né? Meio bocó, né? Mortinho, meio bocó. assim. Eu achei meio bocó. Eu acho que só depois do 4º episódio que eu começo a respeitar ele. Eu tava achando ele muito bocó. E assim, o Aureliano no meu coração não era um bocó. Aí, mas passa. E o José ele Arcádio, acorda pra vida. E é nisso que o José Arcádio, pai, começa a ficar louco. Que também grande... Assim, como se ele fosse bem normal. Bem tranquilo. Tranquilo. Assim, é bem aquela até história então assim. tava... Não, ele fez isso, ele saiu, não sei o que, ele grava. Até aí, tudo bem. Até aí, tudo bem. Ele matou um cara por causa de uma rinha de galo. Ele tava bem vinha louco, o cara depois. das coisas das alquimia. Até, não, ele tava super são, assim, razoável até aí. Até aí, tudo bem. Pegou aqui é que começou. E tem o Aureliano se descobrindo sexualmente com a Pilar Terneira, grande ícone, gostosíssima. A Pilar, a loba. A Pilar, loba. Pegou todos. Ela aqui com o crivo dela e dele, o que ia aparecer. Tarozinho na mão. Ó, ela só deu uma segurada quando foi o próprio filho. E olha que filho, né, gente? Foi. Com todo respeito, dona Pilar, mas tá de parabéns. E, bom, eles já estão criando a Rebeca tá para noivar com o Pietro, a Amaranta fica doidaça de ciúme, né, ali, a Amaranta também sempre um pouquinho desequilibrada, né. Você puxou o pai, né? Puxou, essa ali, sim. Mas eu sempre gostei muito dela no livro. Sabe quem que eu imaginava fazendo a Amaranta? A Letícia Sabatella. Olha. É verdade. Na minha cabeça, ela sempre foi a Teria Letícia potencial. Sabatella, A né? versão brasileira, depois a gente podia fazer a versão brasileira. Quem seria? Ia ter que ter o Wagner Moura fazendo o Aureliano. Aureliano pai, doidão, Wagner Moura, com toda certeza. E o Arcádio Gostoso? Eu acho que a gente não tem no Brasil. No Brasil não tem Arcádio para mim. Quem? O Arcádio Gostosão. Não, tem que ter, tipo, a tríade, assim, tem que ter o Celton Mello, o Berto Carrão e o Wagner Moura. Mas nenhum deles dava aquele Arcádio, gente. Não, nenhum. Gente, o Rodrigo Santoro tem que ser o Aureliano. O Rodrigo Santoro, verdade. Dava. Nossa, aquele olhão arregalado. Nossa, assim. menina. Perdemos o foco rapidinho aqui. Volta. Recalculando rota. Bom, aí a peça do amor é porque o Aureliano tá apaixonadão lá pela Remédios e se compromete a esperar ela ficar mocinha para poder casar, né? Isso. Aí tem o episódio 5, que se chama Casamentos Terríveis, Luto Triste. Não lembrava que tinha esse nome. Gente, a fotografia, né, esse? A fotografia é impecável, né? Já apareceu aqui do casamento deles, é uma coisa de outro mundo, né? A Remédios fica mocinha, casa com o Aureliano. Ela é uma criança, né, gente? Ela fica lá o tempo todo conversando com o José Arcádio, que já tá amarrado lá na árvore, E é muito pesado esse episódio, tinha esquecido. É pesadíssimo esse episódio. Porque ela é engravida e ela ainda não tem o corpo para aquilo. Eles vivem um momento de muita felicidade, de muita paz naquela família, mas ela morre com as 2 crianças no ventre. É uma cena bem, bem, bem pesada. Nossa, é muito triste. Eu chorei muito nesse episódio, tá? E dá uma super desestruturada ali, o Aureliano
enlouquece ali também, né? E o Apolinar também, enfim, tem muitas figuras ali. O José Arcádio já tá lá amarradão na árvore. O que acontece? A Pilar Terneira engravida de novo e tem um filho do Aureliano, que é entregue ali, né, para a família criar. E o José Arcádio Gostosão tinha sumido, quando ainda não era gostosão, era um garoto. Sim, ele deu um glow up ali na viagem. Um glow up de milhões. Esse episódio é plot atrás de plot, né? Porque começa o casamento, você tá ali tipo, ai, coisa estranha essa menina casada, uma criança. Isso não tá legal. Mas eles estão tão felizes, é uma relação tão harmoniosa, né? Tem aquela coisa bonita, é ficção, gente, não vamos militar nesse momento. E vamos entender a época, né? A gente vai... Só que aí ela morre, pesa ali demais, fica tudo muito triste. Eu tava ali chorando, deprimidíssima. Volta José Arcádio. Do nada, maluco. Foi um negócio assim. E eu lembro que quando eu tava vendo, eu comentei contigo, Stephanie, tu falou, menina, a hora que o José Arcádio voltar. Eu mandei pra vocês duas mensagens. Mandou pra mim também. Já viram o episódio 5. Se prepare pra volta do José Arcádio. Cara, é muito impactante. Porque o cara tá muito gato, não tem explicação. Não, todo ele realmente tatuado, é muito impactante. Lindo. Aquelas tatuagens são fake. E no Instagram dele, que aqui, gente, é conhecimentos gerais, a gente tá falando de arte, tá? No Instagram cinema. É cinema? Absolute cinema. Absolute cinema. Tem um vídeo dele sendo todo decorado para viver o José Arcádio. Eu recomendo muito esse vídeo, é uma belíssima conteúdo. É um trabalho, é o artístico. figurino, é a maquiagem, é importante. A arte, caracterização, né? não à toa que premiam isso, né, gente? Porque é um elemento muito importante, precisa reconhecer. Eu acho assim, é uma série, não concorre ao Oscar, mas eu daria. Daria. Sabe? Oscar, Emmy, tudo. O Jabuti. Troféu imprensa. O que ele quiser. O que ele quiser. E, bom, ele passou viajando o mundo, e ele disse que ele deu 65 voltas ao mundo nesse período. Isso. Espalhou filho pelo mundo inteiro. Pensa pedido de pensão alimentícia. Nossa, se passasse por aqui, eu ia. Tá, chega de baixaria. Vamos pro episódio 6. O episódio 6 se chama Explosão da Guerra. Aí, como a Larissa falou, a politicagem já começou a entrar ali no rolê. E tem um movimento ali, porque assim, o cara que é o prefeito ali, que era o pai da Remédios, ele tá ali representando o Estado, né? E tem um movimento forte de resistência ali dentro de Macondo que existe em todo o país contra quem tá no poder naquele momento. É esquerda versus direita, assim, e tem células ali que se reúnem para lutar contra esses caras que estão no poder, que são os ditadores desgraçados. Essa galera tá se reunindo ali aos pouquinhos, se reúnem muito lá na loja do Catarino, né, que é o bar. E essas coisas começam a ser proibidas. Reuniões são proibidas, festas são proibidas, muita coisa ali tá sendo proibida. O Aureliano, que até então era um bocó, começa a ouvir o que tá rolando e se entender politicamente como acho que eu tô mais do lado desses caras aí que estão meio indignados do que com os caras do poder. Lembrando que o sogro dele era o cara do poder, né? Era o poder. Eu ia falar isso. E mesmo depois que a Remédios morreu, ele continuou muito próximo ao sogro, né? Então, essa coisa, quando começou a explodir essa questão conservadores versus liberais, ele ouviu muito absurdo e primeiro quieto, tipo, beleza, vou passar pano que eu gosto aqui do meu sogro. E aí o negócio começou a crescer nele até o momento que ele se rebelou, né? Inclusive contra o sogro. E eu acho que a volta do José Arcádio também dá uma motivada nele ali a acordar para a vida, né? Que ele era muito próximo do José Arcádio. O José Arcádio não tá envolvido com nada assim de política, mas era um cara, tipo, muito livre, muito outro tipo de pegada, assim, né? Eu acho que isso também, tipo, o José Arcádio vai lá pra loja do Catarino e as prostitutas competem para pegar o cara.
Sim, Pode acontecer. bem observado, bem observado. Né? Tipo, cara, tem sorteio. É. pra jogar. É um negócio. Porém, quem se apaixona por ele, por quem ele se apaixona, é a irmã, que é a Rebeca, que foda-se Pietro, só lamento. Vou pegar meu irmão aqui. Eles não são irmãos de verdade, né, gente? Lembrando que a Rebeca apareceu ali, foi adotada pela família e tal, não são irmãos de sangue, né? Mas eles acabam ficando juntos. Eu acho E ele nem conviveu direito com ela também. Então tem Não. esse pano. Ele não tem essa relação de irmão Aquele com ela, como o Aureliano tem. Ela era bem pequenininha quando ele vai embora, né? Tem isso. E vai ter eleições presidenciais, Macondo tá pegando fogo, assim, na política. Tá pegando fogo em todos os sentidos, né? Porque ele tem essa paixão muito louca dos dois ali. E o Aureliano começa a se interessar pela política também. E aí, gente, vira um coronel e, assim, o fator uniforme também precisa ser destacado. Eu acho. Agrega valor, né? Agrega. Quando pegou em armas... Mas aí, sobre o uniforme, eu acho que o figurino da série é uma das coisas muito emblemáticas, assim, pra mim. E aí, como eu sou uma pessoa um pouco obcecada, eu fui pesquisar a respeito e eu descobri que fizeram 34 mil figurinos. Sim. E foi tudo confeccionado e teve todo um trabalho de pesquisa mesmo, porque assim, você tem pessoas ali de diversas camadas sociais convivendo em Macondo, e aí teve todo um trampo dos figurinistas de tentar pensar como eram as roupas das pessoas das camadas mais pobres, porque não existia, né, tipo fotografia. Tipo, fotografia era uma coisa muito cara, então era só de pessoas da burguesia, elite intelectual, políticos e tal, então teve todo esse trabalho. E uma coisa também que eles falam na construção do figurino é que a moda da época era usar os corselês, né, os corsets, assim, pra acinturar as mulheres e tal. Só que na Colômbia, naquele calor do inferno, isso era impossível. Então, por isso que, em geral, elas não usam também na série. Eu achei, tipo, muito, assim, nossa, explodiu minha cabeça, assim. E a referência indígena também, né, na vestimenta. Total, de tecidos mais crus e tal, é muito louco isso. E esse trabalho que eles fizeram, né, de produzir todo esse figurino e todos os objetos de cena, e eu também vi ali, acho que uma parte do extra da Netflix, que fala que tinha cena que tinha mais de 1.200 pessoas. Gente. Envolvendo figurantes. Então, assim, a quantidade de gente que eles tiveram que produzir, que vestir, que realmente é uma coisa muito gigantesca, assim, o trabalho que foi feito ali, né? Eles envolveram artesãos de toda a Colômbia, de vários tipos, para produzir os objetos de cena. É uma coisa muito imensa, assim. Então, realmente é muito... A gente já falou que a gente ama, a gente tá aqui brincando sobre um outro aspecto, mas é uma produção mesmo de arte gigantesca, que envolve muita coisa. E tudo isso... a galera daqui, né? Daqui da América Latina, que eu quero dizer, assim. Feita pela Netflix, né? Que a gente nem botava fé. Exato. É muito grande. É muito grande por causa disso mesmo, né? Por esse investimento, por esse trabalho gigantesco feito pelas... Tudo feito pela galera ali da Colômbia. Então, isso é um extra, né? Pra série. E tem uma coisa, assim, que aparece muito no episódio 7, que também, assim, 100% América Latina, que o Arcádio, que é filho da Pilar com o Aureliano, né? Que era um rebelde num primeiro momento, assume o poder e se converte num ditador. Sim. Inclusive ao ponto de usar vestimentas como do Cristóvão Colombo. Napoleão, né? Alguma coisa assim. Napoleão, isso. Tá tudo ali. É tudo a mesma bosta. Fica doido pelo poder, assim, né? O poder ele é muito assim, Paulo Freire, você prometeu, né? O oprimido que vira o opressor. Nossa, ele fica horrível, né? E a Úrsula vai lá e caga nossa, arrasa, né? A Edna vem cá então e vai tomar uns tapas assim, foda-se, né? Tipo, não interessa. E assim, matando gente, né? Começa a matar gente em praça pública, a coisa fica muito, muito grave, assim, né? Essa guerra entre os liberais e conservadores, que durou 1000 dias na Colômbia, era a grande história que o Gabo queria contar. E acabou que ele faz uma coisa muito mais fantástica do que isso, assim, né? A guerra tá ali, mas não é
sobre a guerra só o livro, né? Sobre uma família, assim, mas tá ali. E aí o Aureliano vira o coronel mesmo, né? De verdade, já que a guerra é iminente, né? Não tem mais o que fazer. E ele decide ir para a guerra mesmo, ir para o fronte e veste seu uniforme maravilhoso. Tem essa rebelião, né? Liberal. O irmão fica, a Úrsula fica ali recebendo as cartas dele, lendo as cartas dele pro pai, que eu achava aquilo tão triste, assim, e de repente não mandava mais carta. Enfim, rola toda aquela treta. Eu lembro que é nesse episódio que tem uma fala que eu adoro do livro e que não é nesse momento no livro que aparece, e também não é o Aureliano que fala, mas na série eu amei o modo como tá ali, que é dele post-it. Que ele tá falando sobre a diferença entre os... Porque o Aureliano também, ele vai pra guerra, ele luta do lado dos liberais contra os conservadores, mas começa a perceber muitas semelhanças entre eles, o que deixa ele muito desiludido também, né? E ele volta e tal. E tem um momento em que ele fala assim, o livro participando ativamente, que a grande diferença entre os liberais e os conservadores é que os liberais vão para missa às 5 e os conservadores vão para missa às 7. E eu gosto muito dessa definição. Muito e bom. Nesse episódio que rola isso. Ele já é pego, né? Ele já é capturado pelos liberais e levado de volta para Macondo para morrer, né? A Úrsula visita ele, né? Eu acho muito triste também essa cena. É linda essa cena. E ela vai lá conversar e tal. Já muito sofrida essa mulher, né? Porque o marido doidão, os filhos... Aí ela não aprova o casamento do José Arcádio e da Remédios, né? Então ela se isola deles. Uhum. A Amaranta já queimou as mãos de doidão. Sim, completamente amargurada da vida. Amarguradíssima. Então ela já não tem mais as crianças ali para ela apoiar. Ela já perdeu o controle sobre aquela cidade, sobre aquela família. Então a Úrsula tá num momento bem triste, assim, né? Ela também brigou com a Pilar, né? Tipo, deu ruinzão. É um caos na família, na casa e na cidade, assim, né? Sempre a casa sendo parte do que tá acontecendo com a cidade inteira, assim. É verdade, é um microcosmos, assim, né? Uhum. E aí vem o episódio 8, que é o último dessa temporada, que é a coisa mais linda desse mundo. Vão tomar no cu os cara, puta merda, né? Não tem como. O Aureliano tá lá pra morrer, a Úrsula tá muito mal ali com tudo aquilo, e o José Arcádio, pai, morre. Nossa, meu Deus. Lembrei. Lembrou. Gente, assim, é uma das cenas mais bonitas que pode ter, e essa é exatamente como eu imaginava no livro, porque no enterro, quando ele morre, né, naquela noite, tem uma chuva de flores amarelas que inunda Macondo, né? Então tem toda aquela cena dele, da família toda de preto e o cortejo levando o José Arcádio morto até o cemitério, com flores amarelas pelo chão, em cima dos telhados e tal. E foi tudo feito na garra, né? Foi real, oficial, não é efeito especial. Não é efeito, e fica muito evidente que não é, né? E o José Arcádio tá lá na frente do pelotão de fuzilamento, como o livro começa. O José Arcádio não, o Aureliano. O José Arcádio, coisas tristes acontecem. A Remédios fica lá sozinha, fica louca, né? Porque perdemos o nosso ícone. E é um grande luto, assim. E a série termina desse jeito, essa primeira parte. Não sei o que mais que vocês lembram desse último episódio. Ai, eu acho que essa, realmente, como tu falou, a cena do funeral ali, não sei como é que chama, né, esse cortejo, ela realmente é muito impactante, assim, é muito aterrador. Nossa, e acho que é isso, né, quando a gente vai descobrindo que eles fizeram tudo na mão, as flores, fica tudo muito mais bonito, assim. Ai, não sei, é muito emocionante, na verdade, eu acho, assim. É uma coisa que se sobrepõe até à própria história, eu acho, que já é maravilhosa, mas assim, né, essa produção da maneira como foi feita, fica muito emocionante, assim, é um episódio de chorar mesmo, né? A estética entrega, né?
Entrega tudo. E foi o único momento que eu chorei de verdade nessa primeira temporada. Ali me pegou, assim. É muito bonito. E pra mim, a série toda foi muito respeitosa, assim, sabe? Porque é isso, a gente tinha esse trauma de amor nos tempos do cólera. E aí tá até ali, ai, nossa, Netflix, conta comigo pra tudo, aquela coisa toda. E aí, nesse último episódio, vem, assim, de um jeito, é muito avassalador, é poético, é muito tipo, ai, graças a Deus eu sou latino, é tudo, é muito bonito. E eu sou muito tola, que eu nem me liguei que depois ainda tinha mais 8 episódios, sabe? Sim. Que nem tinham passado 100 anos ainda. Sabe, nem tinha passado 100 anos ainda, mas por mim podia ter acabado ali, que teria acabado bonito, sabe? E aí depois alguém me falou, nossa, eu tô revoltada que ainda tem mais uma segunda parte. Eu, sério, tem? Tem grandes coisas pra acontecer, né? Porque tem mais uma Remédios pra aparecer, tem mais um Aureliano. Ah, o Aureliano tem uns 34, né? É foda. Vai ter a morte da Úrsula, depois Isso aí vai ser... E aí o pior é agora a gente ficar esperando. Porque eu vi que, tipo, a Netflix recém começou a gravar essa segunda parte. Então, nossa, isso aí é coisa pra 2026, 2027, assim. Vai demorar. Confirmada. Eu vi que foi uma exigência dos filhos do Gabo que fosse dividido para que houvesse tempo para a produção realmente ser fiel, sei lá. Então, se eles deram as coordenadas da primeira parte e deu tudo certo, estou confiando neles, né? Rodrigo e Gonzalo, contem comigo para absolutamente tudo. Um dos filhos dele é cineasta, né? Então, assim, a gente confia nesse olhar. E faz sentido, né? Porque imagina, vão ser 16 episódios. Se fosse gravar tudo de uma vez só... Não, impossível. Não daria pra fazer uma coisa desse tamanho, ainda mais com essa produção, né? Construir aquela cidade toda, juntaram milhões de flores e toda essa coisa artesanal, não ia ter como. Então, assim, possivelmente a qualidade não seria essa mesmo, assim. Então, e vai ter que mudar muita coisa, né? Porque a segunda parte do livro mesmo, ela é muito mais obscura, é a decadência de Macondo, né? Vai ser mais triste, vai ser mais pesada, o Aureliano também vai pirar, tem aquela chuva que nunca vai acabar, vai ter um esforço criativo ali que realmente, eu acho assim, a primeira temporada foi energia lá no alto, e a segunda parte acho que vai ser meio bad, assim, porque muita coisa bem triste acontece, assim, né? Então, porque o desfecho já é, né? Lembrando que se chama 100 anos de solidão, né? Não de alegria. Não são 100 anos de companhia, não são 100 anos de energia lá no alto. Euforia. Dá para dizer que o melhor, a boa fase passou. Já passou, ali já estamos nos 50. É verdade, então realmente... Pra frente é só para trás, né? Vai ser bem triste, assim, mas é lindo, gente, o que vai acontecer. Eu fico muito curiosa como é que vai ser visualmente, sabe? Aquela ideia da cidade dos espelhos, o momento em que o Aureliano perceber que tudo que está acontecendo já foi escrito pelo Melquíades antes, como é que vai ser como que ele vai decifrar aquelas coisas que o Melquíades deixou escritas, quando ele começa a pirar em fazer os peixinhos dourados lá. As formigas. Eu tenho muita curiosidade sobre isso, além, né, de novo, de ver esse trabalho que eles vão fazer, né, que tu pensa, meu Deus, o que vem por aí? Fico curiosa sobre como eles vão transpor essas partes realmente mágicas do realismo, assim, até onde eles vão com isso, assim, né? Tem um personagem que eu adoro do livro, que não apareceu ainda, vai vir só agora, que é o Maurício Babilônia, que é aquele que toda vez que ele aparece, as borboletas amarelas aparecem antes, anunciando a chegada dele. Estou ansiosa pelo Maurício Babilônia. Eu fico feliz porque aí talvez é a oportunidade para eu reler o livro. Eu vou fazer isso. Agora vem aí, assim, 21 anos depois. 21 anos. Acho que a gente deve ter pelo menos um ano até sair, talvez. Dá, né? Dá, tranquilo. Dá pra parar. A gente tem que... O problema do livro é que a gente tem que ficar voltando na árvore genealógica, né? Pra, tipo, não, aí é difícil. Mas até isso eu acho que a série super ajuda, porque essa coisa do visual é muito mais fácil você guardar, assim, né? Então, como eu comecei a reler, agora eu já consigo conectar muito mais rápido as coisas, que na época tinha que fazer isso, com certeza. Era uma página árvore, uma página árvore, uma página árvore.
tempo E agora todo. é mais fácil de visualizar. É bem isso. E eu acho que fica a dica para quem está ouvindo a gente, né? Dá tempo de ler. Vamos dar aquela lidinha no 100 Anos de Solidão, vale a pena, né? Ontem, aquela que já vai... O primeiro episódio dessa temporada eu gravei com a Euler Lopes, que tem um livro chamado Mariconas, que é maravilhoso, super indico. Ai, é ótimo esse episódio. Vai ficar babado. E ela falou assim, eu tava falando para ela sobre aquilo que a Lu comentou, da sensação de, tipo, como eu me senti quando eu li. E eu nunca vou me esquecer de como eu me senti quando eu li Gabriel Garcia Marques pela primeira vez, assim, e foi com 100 Anos de Solidão. Que eu pensei, caralho, dá pra fazer isso? Na literatura, tipo, dá pra contar uma história desse jeito, assim? E eu fiquei completamente obcecada pelo cara, lendo tudo, leio tudo. Sai livro póstumo, eu leio e não é tão bom, não faz mal, pago pau igual. Não interessa. Porque eu acho que o cara fez, assim, não tem... todos os livros, mesmo os que eu não gosto tanto, né, Amor nos Tempos do Cólera, me provocam essa sensação de ler o extraordinário, assim, de pensar que esse cara conseguiu trabalhar com as palavras e fazer com elas uma coisa que não é comum que se faça, que não acontece sempre, que vai acontecer uma vez lá de vez em quando, assim, né? É muito... Eu pode mais. Eu até ia perguntar pra vocês se vocês acham, eu vi uns comentários depois, na época que a gente estava assistindo aqui em casa, a gente se perguntou como é que será que recebe a série e assimila quem não leu o livro, né? Pois é. E mais, eu acho que tem uma segunda camada, quem não conhece nada do Gabo. Assim, eu tive essa experiência com a minha irmã, que não leu, que não conhece, e ela achou, tipo assim... Não conseguiu. Não dá pra mim, assim. Porque, gente, eu acho que... E aí eu li, assim, nos vídeos de review no YouTube, algumas pessoas falam, eu nunca li o livro, não li o livro, mas assisti a série e amei a série. Então eu acho que ainda deu. Mas eu acho que tem esperança. Só que, cara, acho que talvez quem não tenha noção, quem vá talvez esperando, um escritor, sei lá, né, normal, assim, que não tenha nunca tido contato com essa história do realismo mágico, talvez vai pensar, mas o que tá acontecendo aqui, sabe? O que acontece? O que tá acontecendo nessa história? Que rolê estranho é esse? Que do nada tem, sei lá, um tapete voador, uma pessoa subindo no ar, um bebê subindo no ar, o que tá rolando, assim? Mas eu tenho muita curiosidade até pra saber o quanto, porque assim, né, é denso, porque muita coisa acontece, né? Acontece muita coisa o tempo todo acontece, e realmente é difícil mesmo, assim, acompanhar, assimilar. Então, no mínimo, tem que estar, eu acho. Eu sempre indico para todo mundo, conhecendo ou não, mas acho que se tiver, assim, uma familiaridade, pelo menos, com o universo do Gabo, acho que facilita, assim, né, para já embarcar. Tem que ter pelo menos uma noçãozinha, eu acho. Tem que ser iniciado em Gabriel Garcia Marques. Agora, esses dias me perguntaram que livro que eu indicava para quem quisesse começar a ler Gabriel Garcia Marques. E eu acho que, em geral, a gente começa a ler ele pelos 100 Anos de Solidão. Eu não acho que é a melhor decisão. Porque ou a pessoa vai se apaixonar muito e ficar completamente obcecada, como aconteceu com a gente, ou a pessoa vai detestar, porque é complicado isso, de você ter que estar voltando é um livro que exige do leitor, né? Não é uma coisa... Você sentar e ler aqui tranquilamente. É gigante, tem 500 personagens com o mesmo nome, conta 100 anos da história de uma família e de um lugar, não é uma leitura fácil, né? Ultimamente eu recomendo que se comece por Crônica de uma Morte Anunciada, que eu acho que já dá uma pista, mas é mais palatável, assim. Sabe o que eu acho porque eu li também nesse período do começo da faculdade também, Memórias de Minhas Putas Tristes. É lindo. Eu li na faculdade também. E acho que, assim, é curtinho. E eu acho que é super... Nossa, assim, eu acho que é um encantamento fácil, assim, no sentido de não ter essa complexidade, essa densidade de 100 Anos de Solidão. Eu acho que eu também daria essa dica, assim, é fácil é fácil de ler e de se apaixonar e pegar a pessoa, que daí depois ela entra em 100 Anos de Solidão. Mas eu gosto muito de O Amor nos Tempos do Cólera também, tá? Defenderei, assim. Lembro que eu li quando eu já era um pouco mais adultinha e eu lembro que eu gostei bastante também. Eu acho que ele podia ter 100 páginas a menos.
Mas ele é lindo, né, gente? É uma história de amor que só se realiza na velhice, né? É uma coisa muito bonita. Assim como o Memórias de Minhas Putas Tristes também, né? Porque o cara se apaixona pela primeira vez quando ele tá fazendo 90 anos, né? Esse livro, já peguei aqui o Memória de Minhas Putas Tristes, porque ele tem um trecho que eu acho que é a declaração de amor na vida. E sou obrigada, eu não posso falar dele sem ler essa parte, porque acho que fecha com chave de ouro o episódio. E para as pessoas que não são iniciadas em Gabriel Garcia Marques, por favor, né? Ele tá falando da Delgaldina, que é a menina por quem ele se apaixona quando ele faz 90 anos, né? Aí ele diz assim: graças a ela, enfrentei pela primeira vez meu ser natural enquanto transcorriam meus 90 anos. Descobri que minha obsessão por cada coisa em seu lugar, cada assunto em seu tempo, cada palavra em seu estilo, não era o prêmio merecido de uma mente em ordem, mas, pelo contrário, todo um sistema de simulação inventado por mim para ocultar a desordem da minha natureza. Descobri que não sou disciplinado por virtude, e sim como reação contra minha negligência, que pareço generoso para encobrir minha mesquinhez, que me faço passar por prudente quando na verdade sou desconfiado e sempre penso o pior, que sou conciliador para não sucumbir às minhas cóleras reprimidas, que só sou pontual para que ninguém saiba como pouco me importa o tempo alheio. Descobri, enfim, que o amor não é um estado da alma, e sim um signo do zodíaco. Não dá, o homem manda muito. Cara, Maravilhoso. Né? Apenas único, como não amar. Eu fico toda, eu juro, eu fico com vontade de chorar, eu fico toda arrepiada. Mas ele é especial mesmo, assim. E eu acho que o fato dele ser tão próximo a nós, assim, né? Pertencer aqui à nossa grande comunidade da América Latina, acho que torna tudo melhor, assim. E ele é muito diferente de tudo. E eu acho que isso é impossível não se emocionar e não se encantar. É encantamento o sentimento. Então, acho que quem não conheceu, não leu, pelo menos precisa conhecer um pouquinho. É isso. Vamos encerrar por aqui, gatas. Muito obrigada. Ai, eu amei. Por mim, a gente a temporada inteira só sobre Gabo. Quando tiver a segunda parte, a gente volta. Isso, sem dúvida. Combinado. Tá? Sempre bom estar com vocês e sempre bom falar do Gabriel Garcia Marques. Não sei se as pessoas sabem, mas é meu autor favorito. Se você não conhece, deve ter uns 37 episódios aqui no Pós-Fácil. Ouça. Brigadão, um beijo, até a próxima. Beijo. E apoie, como é que é? apoia.se/Pós-Fácil Podcast. Obrigado por ouvir o Pós-Fácil Podcast. Esse é um projeto de jornalismo cultural independente, feito por mim, Stephanie Ceola, e financiado por ouvintes. Para fazer parte dessa rede, acesse apoia.se/Pós-Fácil Podcast. Colaborando a partir de R$10 por mês, você incentiva esse trabalho e ainda concorre a combos de livros todos os meses. Se você gostou desse conteúdo, custa R$0 compartilhar. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim e editado pela BZT Studio. Até o próximo! Esse podcast foi editado pela BZT e produzido por Pós-Fácil.